Sim. E meu primeiro trabalho, sabe o que foi com o quê? É. Meu primeiro estágio foi na Contax. Acho que muito... Parabéns. Ou seja, a Contax era uma empresa que hoje em dia está extinta, não sei nem se existe. Existe a Oi? Não, a Vivo comprou a Oi, se eu não me Pronto. engano. E na época a gente trabalhava para Telemar. Nossa. Que a Telemar, a Oi comprou a Telemar, então é coisa antiga, gente. Eu tô falando de coisa Faz antiga. um tempo isso daí. E A aí, gente, todo mundo aqui lembra, todo mundo lembra. pois é. Eu não, eu sou novinho. Eu trabalhei na Contax e eu trabalhei num setor que não era de reclamação, porque lá tinha 5 mil funcionários só para ouvir reclamação. O dia inteiro o telefone tocando de reclamação. E existia um setorzinho que estava sendo iniciado, chamado de telemarketing. Esse setor não foi uma escola, mas foi um local que eu virei a chave e disse, cara, eu acho que eu dou para esse negócio. Por quê? Porque lá tinha 20 pessoas de manhã e 20 pessoas à tarde. Eu estava de manhã e ia para lá à tarde. A meta, na época, era vender 20 linhas telefônicas. Da Oi. Da Telemar. Da Telemar. Por dia. Não, por mês. 20 linhas. Naquela 20 época linhas. era muita coisa. Porque, na verdade, como é que você vende um telefone para quem já tem telefone? A segunda linha. Entendi. Entendeu? Não era venda... Porque, assim, uma coisa é você abrir um novo ramal para quem não tem. Aí lá você bota ali 300 linhas rápido. Mas o meu trabalho era vender segunda linha. Certo? E aí você tinha uma meta que era quase inalcançável de 20 linhas. Aí eu cheguei lá e comecei. E a gente recebia o que a gente chamava de mailing, que hoje a gente chama de leads, né? Que é a mesma coisa, É a mesma né? coisa. Lista de clientes. Lista de cliente. Mas a gente recebia aquelas listas separadas por bairro. Sim. Aí a gente ouviu falar, eu, que era um moleque, só sabia o que era Aldeota, Papicu, Meireles, Joaquim Távora, mais ou menos. Eu não sabia muita coisa. Cocó. E todo mundo ligando e ninguém performava. Todo mundo ralava, o que fazia mais, fazia 14. Eu disse, mas isso está errado. Aí eu comecei a achar uns bairros que eu nunca tinha ouvido falar. Era o Itaperi, era o Pici, era não sei o quê. E assim... E ninguém olhava para lá, né? Ninguém queria a listagem. Porque o pensamento qual era? Se é uma segunda linha, eu tenho que vender para quem tem grana, para o cara ter de segunda linha. Só que eu pensei assim, poxa, ninguém está performando. Então eu vou fazer algo diferente. Aí eu comecei a ligar. Só que eu não chegava, ligava e oferecia a segunda linha. Eu dizia assim, olha, eu estou ligando porque a gente está oferecendo segunda linha e a primeira linha para o pessoal da região. Você não tem nenhum vizinho que tem interesse? Aí eu comecei a vender. Cara, não, sensacional essa ideia. Sensacional mesmo. Em vez de vender a segunda linha para uma pessoa, você vendia a pro primeira e a vizinho. segunda para duas pessoas. Eu não conseguia vender a segunda. Para o cara do Itaperi, por exemplo, eu não Sim. conseguia vender a segunda. Mas, em compensação, o vizinho não tinha. E aí eu comecei a vender. Aí eu bati no primeiro mês 20 ligações, 20 vendas. No primeiro mês. No primeiro mês. Aí ficou todo mundo doido. Aí o pessoal, o que foi que esse menino fez? Aí pegaram, porque tudo estava no sistema, reproduziram para todo mundo. Aí todo mundo saiu vendendo para tudo quanto foi bairro. Né? E aí o que era engessado vender segunda linha... O pessoal começou a vender como primeira. Só que aí as listagens foram acabando. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi as listagens que ninguém queria, do interior. E eu descobri duas coisas. Porque o segredo do bom vendedor, eu não estou me dizendo que eu sou bom vendedor, não, mas eu vou aprendendo com os bons. Sim. É saber fazer pergunta. E aí eu comecei a me perguntar, cara, como é que eu vou fazer para chegar em mais pessoas? Aí eu disse, vou ligar para a rádio. Liguei para a rádio. E falei com um cara, representante lá da rádio, não sei nem quem é, não sei nem qual a cidade mais. Tipo, Quixadá, vou dar um exemplo, tá? Sim. Eu disse assim, cara, você é daí da rádio de Quixadá, não é isso? Pronto, eu tenho uma informação importante, a Telemar acabou de abrir um novo ramal na região e eu tenho linhas disponíveis para tal. Eu sou o representante da região, meu nome é Rafael Braga e esse é o número de fax. As pessoas que tiverem interesse têm que mandar o CPF, tal, que eu vou cadastrar com o endereço, com tudo. Olha que interessante. E detalhe, fax, viu? E olha que interessante a forma como você apresentou o produto. Foi. Isso é até interessante para quem trabalha com venda que estiver nos assistindo, a importância de como você apresenta o produto. Você estava vendendo o que a princípio te deram
como uma segunda linha telefônica que automaticamente, na cabeça da maioria, entendia-se que era focado em quem podia ter uma Exato. segunda linha. Quem é que ia ter 2 linhas de telefone dentro de casa? Quem tinha um poder aquisitivo muito alto. Então, a grande massa dos vendedores focavam naquilo que a empresa tinha sugerido. E é a primeira coisa que você enxerga. E aí, quando você abre o seu campo de visão, você começa a buscar informações, você começa a ir atrás, você vai enxergando outras oportunidades além disso. É o que a gente chama de pensar fora da caixa, que a gente vive ouvindo, né? Mas as pessoas não gostam de pensar. E aí, eu fiz isso. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagem que vinha naquele fax, não. Tinha dia que o fax fazia assim. Caramba. Eu vendi no segundo mês, acho que umas 150 linhas. 10 vezes mais do que Umas antes 150 vezes. o rapaz Assim, vendia. era um negócio absurdo. Quando chegou o resultado, o pessoal, eu parei de ligar, todo mundo ligando e eu só cadastrando. Cadastrando e mandando emitir. Cadastrando e mandando instalar. Porque, na verdade, a meta não era vender segunda linha, era vender linha. Só que a gente colocou lá a segunda linha. Aí eu, não satisfeito, liguei para a Câmara dos Vereadores. E falei, olha, me apresentei, disse que tinha. Tal. Você consegue para a região tal? Eu digo, qual é o CEP? Ele me deu o CEP, estava disponível. Eu digo, tenho. E quantas linhas você tem disponível? Quantas você quiser. Rapaz, foi outra lapada de fax. Não, você ligou logo para o lugar certo. Foi para mais de 200. E assim, o pessoal vendendo 10, 12. E eu passava o dia inteiro fazendo a instalação. E uma coisa que a gente vai aperfeiçoando, porque assim, vocês que trabalham com vendas, vocês sabem que as perguntas elas não mudam muito. Não muda. Então, você se acostuma a responder as perguntas. E você vai aperfeiçoando, vai refinando aquelas respostas. Quando chegou num determinado momento, eu já estava tão no automático que eu liguei para uma senhora e essa senhora nunca me esqueci. Eu disse assim, minha senhora, tal, a senhora gostaria de uma segunda linha? Eu disse, meu filho, não preciso não, porque eu moro sozinha. Eu tenho esse telefone aqui só para receber ligação da minha filha. Aí, era um bairro bem simples. E ela falava de forma muito simples. Aí eu disse assim, e a senhora já parou para pensar que nesse exato momento a senhora está falando comigo e a senhora pode estar precisando, a sua filha pode estar precisando falar com a senhora? Ela, pensando bem, você realmente estava certo. Na hora virou a chave e eu disse assim, cara, isso não está certo. Eu estou vendendo para quem não precisa. Isso não está certo. Eu entendi que eu estava começando a entrar no negócio de vendas, eu estava começando a amar fazer aquilo, mas eu tinha que saber o limite daquilo. Isso. Aí vem um lado da sua humanidade também. Que Total. existe um limite. Total. Quando você lida com pessoas, quando você trabalha com vendas, você tem um poder muito grande na sua mão. Você tem que ter um controle. Porque numa dessa você vende para uma senhora que não está precisando da situação e talvez aquele dinheiro que ela comprou aquela linha, ela fosse precisar para outra coisa. E tem muito vendedor que não se importa com isso. Não tem um limite. E nesse dia foi o dia que eu pedi demissão. Eu devo ter demonstrado lá uns 4 meses na empresa. Eu pedi demissão por quê? Porque eu trabalhava com um fonezinho, era um fone aqui e o microfone. Eu disse, cara, isso está errado. Aí eu peguei, eu disse assim, senhora, só um minutinho que deu problema no sistema. Aí eu coloquei no mailing dela, porque a gente mandava e ficava para todo mundo. Uhum. Eu botei assim, cliente... Eu vou botar mais ou menos assim, o cliente não tem interesse, não tem um perfil, é baixa renda. Eu botei tudo aquilo para não ter perigo de alguém ligar de novo para ela. E aí eu descartei, tirei o fone e pedi demissão.